Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sexta-feira da oitava da Páscoa, do ano B. Para quem não deseja a Páscoa ainda, feliz Páscoa. Hoje somos convidados a lançar a rede para pescar homens e mulheres. Somos chamados a contemplar também a frase de Santo Inácio de Loyola. Eu gosto muito, não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas é o sentir e saborear internamente todas as coisas. Já parou hoje para sentir Deus? Internamente, você que tem muito tempo, você que sabe muito da palavra de Deus, não parou? Pois pare, meu irmão, minha irmã, pare para sentir Deus dentro de você. Leia a palavra de Deus, faça esse exercício diário. Chama o Espírito Santo para conduzir a sua oração. E o Espírito Santo é muito simples. É muito simples. Chama assim: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Jesus, eu não estou sozinho. Está difícil, a tempestade está grande. Mas o Senhor está do meu lado, caminhando comigo, Jesus. É o mais importante de todas as coisas. Vai chamando ele, vai chamando e proclama uma graça. Senhor, afugenta do meu pensamento toda tristeza, toda tibieza, toda falta de fé, todo desânimo, que eu possa me sentir contigo todos os dias da minha vida. Amém. Hoje nós vamos fazer meditação de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 1 a 12. O Salmo Retorial 117, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Evangelho de João, no capítulo 21, verso de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então nós sabemos, nós temos essa intimidade com Jesus. Ele está no nosso meio, está conosco. Então eu creio, acredito, Jesus é o meu eterno Salvador e Senhor da minha vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a ele: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tem alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhe: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que apanhaste. Então Simão Pedro subiu a barca e arrastou a rede até a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não rompeu. Jesus disse-lhe: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atreviu a perguntar quem ele era, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por ele. E fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos,
apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. 153 peixes. São Jerônimo, ele diz que naquela época só se conhecia 153 nomes de peixe. Significava a totalidade dos companheiros e companheiras de Jesus que seria salvo. O mundo estava salvo, porque nós, a partir daquele momento, nós íamos ser pescadores de homens e mulheres. Jesus, ele chama isso na sua igreja. Pedro já tinha esquecido o lençol que Jesus tinha deixado dobradozinho como missão para ele. Tudo faz sentido, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós somos orientados por Jesus. Nossa pescaria ela será infrutífera se a gente fizer por nossos próprios esforços. E Pedro está refazendo tudo o que ele estava aprendendo. Apesar de saber que Jesus ressuscitado estava presente no seu coração, ele não falou nada. Ele esperou muitos dias que ele voltasse a ser pescador de homem. Aí deu uma tristeza no seu coração. O que é que faz Pedro? Vou pescar. Vou pescar para me distrair. Vou pescar para encontrar outro rumo. É o que eu mais sei fazer. Mas só que à noite saíram para pescar ele, mais 7, e não se pegou nada. De repente aparece um moço de pé, lá na frente, e pergunta: o que é que vocês têm, moço? Para comer aí. E ele diz: nós não temos nada, nada. Então lance a rede à direita. E no lançar a rede à direita, João reconhece que é o Senhor e diz a Pedro: a gente, pessoal, tem gente que aprende da primeira vez quando faz uma coisa, é muito bonito, né? Tem uma fé de João, uma fé que abre os seus olhos para enxergar o ressuscitado. Hoje, Atos dos Apóstolos continua Pedro denunciando que eles assassinaram Jesus, porque eram ignorantes. E o caminho para que eles saíssem dessa ignorância era a conversão, era o batismo no Espírito Santo. Jesus tinha ressuscitado, aleluia. Pensavam eles que matando Jesus estaria tudo resolvido. Engano. Não havia ninguém mais para perturbar nem os políticos, nem para perturbar os religiosos. Olha que pensamento troncho. Ele não podia imaginar que Jesus estava vivo. E ele lembra a passagem do coxo, lá na porta do templo. Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou. Em nome de Jesus do Nazareno, fica curado. Isso deixou eles irritados, os anciãos, os sacerdotes, a nata que estava ali presente. Então eles prenderam Pedro e prenderam João. E quanto mais eles prendiam, mais o número de crentes crescia. Olha que coisa bonita. O número de crentes crescia. A gente fica com a sensação de que todas as forças judaicas eram muito unidas. Mas não é. A gente sabe que os fariseus e os saduceus não concordavam com tudo. Eles não suportavam a submissão dos romanos, nem dos subsacerdotes. Os apóstolos, na sua prática inspiradora, na prática, conseguiram reunir todos os poderes judaicos. Era uma religião, pessoal, a deles, que viviam de conchavos políticos. Era uma reunião em que os poderes do Império Romano, eles faziam acordo para se completarem. E além de massacrar o povo e explorar. Os apóstolos ele continuam praticando a religião dos judeus. Hoje, no texto, o início de perseguição e de expulsão dele do templo da sinagoga. Hoje Lucas deixa claro ao dizer que muitos de nós, muito mesmo, que ouviram a palavra, abraçaram a fé.
Quem não ouviu, quem não escuta a palavra não pode abraçar a fé. O que irritava as autoridades judaicas naquela época, o que irritava as autoridades, é porque crescia muito o número de adeptos a Jesus. E uma vez mais os apóstolos deixavam claro que atuavam não é o nome deles não, é o nome de Jesus de Nazaré, que eles mataram, mas ele ressuscitou. Sabemos que os saduceus não acreditavam na ressurreição, mas a ousadia, a adesão dos católicos ia crescendo em meio ao clima hostil. Hoje, João, no capítulo 21, Jesus diz que, nesse capítulo, que ele fez muitos outros sinais, foram esses que estão escritos na palavra de Deus. Mas esses foram marcados para que todos nós creiamos em Jesus Cristo, que ele é o Filho de Jesus e Filho de Deus. E que crendo, tenhamos a vida eterna. Jesus manda ele lançar a rede à direita. Passar a noite toda tentando pescar, a noite toda tentando chamar, sozinho, sem Jesus. No amanhecer aparece Jesus, o que acontece? Ele diz, lança a rede. E quando ele lança a rede, João percebe. Percebe o que, diabo? João percebe verdadeiramente que é Jesus que está ali chamando por ele. Foi a terceira vez que ele apareceu aos discípulos depois que ele tinha sido morto. Então Pedro, quando ele viu que Jesus, que era o Jesus que João falou para ele vestiu a roupa que ele estava nu e mergulhou. Ou seja, Pedro lançou-se na água para se purificar e se aproximar do ressuscitado. A sua promessa era para ele ser pescador de homens, ele tem esquecido. Então ele toma aquele banho em que ele mergulha, morre o homem velho e renasce o homem novo. Jesus, ele repete o gesto da ceia, quando eles chegam lá na beira-mar. Toma o pão, parte, toma o peixe, distribui, lembra a Santa Eucaristia. Os primeiros sentem que é preciso preservar, meu irmão, minha irmã, para lançar as redes, quantas vezes fossem necessárias. Preservar a perseverança, preservar a fé, buscar mais Deus, ter certeza que Jesus está no nosso meio, e no nosso meio tudo é mais fácil. As trevas da noite frustraram a pescaria, mas o amanhecer do dia, Jesus se aproxima e a pesca foi abundante. Então precisamos discernir a presença de Deus, do ressuscitado, no nosso meio. Muitas vezes na missão sou eu quem faço, mas não é você nem sou eu, é Jesus quem faz. Nós somos chamados a discernir onde estiver o ressuscitado, lá está a nossa vitória. Jesus, ele pede um pouco de peixe e convida à mesa todos. 153 peixes, como diz São Jerônimo, era a quantidade de peixe que se conhecia na época o nome dos peixes. Ou seja, é a totalidade dos cristãos do mundo que serão salvos pelos apóstolos e continuam até hoje pela nossa igreja. Nossa comunidade, meu irmão, minha irmã, é uma rede cheia de peixe, mas a rede não se rompe. Ninguém consegue perguntar quem era aquele homem, não conseguia, mas sabia que era Jesus. Quantas vezes a gente está 100% de luz, mas nós não buscamos o primeiro passo. Jesus se aproxima, distribui o pão eucarístico e cada um de nós fica alimentado. São Inácio lembra também desse evangelho que nós temos que encontrar Deus em todas as coisas e ver que todas as coisas vêm do alto. Como vou escutar a voz de Jesus? Todo dia orando, meu irmão, falando com Deus, rezando nas suas orações diárias, parando, silenciando e escrevendo aquilo que ele ajudou a rezar. A barca de Pedro é a igreja. Sem a presença do ressuscitado, o fracasso é certo. Então, meu irmão, minha irmã, trabalhe, lute, contamine as pessoas com o vírus chamado Jesus de Nazaré.
esse vírus que dá alegria, esse homem que veio para o mundo para nos dar uma vida nova. Então que o Senhor te abençoe e te guarde esse dia, que você tenha coragem, tire a preguiça, ânimo para ler a palavra de Deus, trabalhe, lute, para que possamos pescar mais homens e mulheres para o nosso rebanho, o rebanho de Jesus Cristo. Eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, meu irmão. Tenha um dia alegre e feliz.